Nós vamos aqui ver neste vídeo, vamos falar sobre lógica difusa. Este vídeo será o vídeo 2 sobre lógica difusa. E então vamos considerar um exemplo muito simples em que temos uma vivenda unifamiliar e depois temos aqui uma piscina e vamos supor que queríamos que a piscina era aquecida. E então este problema, mediante a temperatura medida num sensor na água da piscina, íamos usar um classificador difuso para saber qual é que seria o nível de regulação das válvulas que injetam a água quente na piscina. Portanto, vamos assumir que a temperatura da piscina poderia variar entre 13 graus centígrados e 35 graus, hipoteticamente, e depois vamos ver quais é que são os níveis de regulação das válvulas. Ora bem, para este exemplo, para este problema, vamos usar a toolbox da Fuzzy Logic que existe no MATLAB e, portanto, temos aqui um comando, que é este comando new fuzz, que é New Fuzzy Inference System, que permite definir o nome, neste caso, da estrutura, que vai ser o piscina 1. Depois temos aqui o tipo de inferência que vamos usar, o valor por defeito, que é o tipo de Mandani. A função que vamos usar para o AND vai ser o mínimo. A função para o OR vai ser o máximo. O método de implicação vai ser o máximo também. E o método de especificação, que pode ser selecionado, neste caso vamos usar a função do centroide. Ora, estes parâmetros todos que eu estive aqui a falar podem ser definidos usando essas instruções. Portanto, estamos aqui a ver exatamente isto. Em cada uma delas colocam-se estas strings. Depois, o método de especificação vai ser o centroide. E então, com este comando que acabamos de ver, define-se então este sistema. Neste caso chamado piscina 1. E que vai ficar guardado nesta estrutura de dados A. Ora bem, depois, neste problema, podia-se definir os intervalos para 5 níveis da variável de entrada. Os 5 níveis, neste caso, seriam o nível muito frio, que eu vou chamar MF, o nível frio, que será o F, o normal, o M, o quente, Q e o muito quente, MQ. Estes são os valores que defini, mas que podem ser ajustados. Por exemplo, digamos que muito frio seria, por exemplo, a água da piscina estar entre 11 e 17 graus, frio entre 15 e 19, normal entre 17 e 25 e por aí fora. Ora bem, neste caso, para definir no MATLAB estas funções de pertença, tínhamos de usar a função add membership function, add MF, ao sistema A. Neste caso, estamos a falar de uma entrada, punhamos input, só temos uma entrada, portanto, neste caso é 1. E isto são as labels que nós vamos usar, o MF, o F, o N, o Q e o MQ. O símbolo da função, que é o trimF, que vem de Triangular Membership Function, e depois os intervalos. Portanto, basicamente, isto é uma base do triângulo, isto seria a temperatura do vértice, isto seria da segunda base do triângulo, e assim sucessivamente. Portanto, 11, 15, 17, 15, 19, 19, 15, 17, 19 e por aí fora. Isto pode ser visto aqui, portanto, vocês podem ver nesta visualização, efetivamente, os valores que correspondem a cada uma dos triângulos, não é? Das bases e do vértice. E também podem usar esta função, o plot membership function, neste caso, resultaria neste gráfico. E assim, com isto, tínhamos definido as funções de pertença da entrada. Claro que eu aqui no gráfico usei aqui uma gama superior aos 13, aos 35. Neste caso, o gráfico começa mais cedo, não é? Para se ver exatamente todos os triângulos. Depois, para a definição das funções de pertença de saída. Neste caso, só tínhamos uma saída também, que seria a regulação da válvula ou das válvulas. E vamos usar na mesma 5 níveis. Não é? Neste caso, teríamos a válvula no nível fechado, seria um valor médio 0. Semi-aberta, um valor médio de 25%. Meia aberta, 50%. Bem aberta, 75%. E aberta, seria totalmente aberta, 100%. Pronto, estes são mais uma vez uns valores definidos. Eu comecei, o triângulo neste caso começa em menos 20, o vértice está em 0 e o máximo em 20. E assim sucessivamente.
Portanto, usando portanto, neste caso, a única coisa que está aqui mal é que isto não é input, isto aqui neste está mal, isto é output, neste caso é output, não é? Isto foi copiado da outra, portanto, no programa não está output, portanto, isto está mal. Pronto, a partir daqui é preciso fazer a lista de regras. Isto pode ser feito de várias maneiras. Uma das maneiras é criar uma matriz, neste caso a matriz chama-se rule list, em que nós temos de usar esta mnemónica aqui. Eu já vou explicar o que é que isto quer dizer, o agrupamento das regras de entrada com as de saída. Portanto, vamos usar este comando, o add rule, e depois o show rule. Não é? Portanto, basicamente, se usarmos esta instrução, vamos obter estas regras. Basicamente são: se a temperatura for muito frio, então a válvula vai estar aberta. Se a temperatura for frio, a válvula vai estar bem aberta. Se for normal, a válvula está meio aberta. Se for quente, a válvula está semi-aberta. E se for muito quente, a válvula está fechada. Portanto, temos aqui uma ordem inversa e é por isso que aparece aqui a regra 1 agrupada com a 5, a 2 com a 4 e assim, por aí fora. E assim com a 1. É? Portanto, o significado disto, eu pensei que eu tinha aqui explicado, mas não sei porquê, desapareceu. Está aqui à frente. Pronto, isto vai ser de facto as regras, as funções de pertença de saída. Cá estamos a ver o frio, o fechado, o semi-aberto, o meio aberto, o bem aberto e o totalmente aberto, a válvula. Está bem? Portanto, aqui neste caso, a válvula teria um nível de abertura de 0 a 100%. Pronto, estas são as regras, não é? E aqui esta função, então a mnemónica é esta. Portanto, basicamente, esta é a regra antecedente. Neste caso, para a regra 1 é if, ou se a temperatura for muito fria, o agrupamento é feito com a válvula, neste caso, aberta. Não é? Portanto, seria aberta, porque neste caso aqui, não é bem um exemplo, mas pronto, neste caso seria com 5, não é? E por aí fora. Depois temos o peso da regra, que neste caso vai ser 1, quer dizer, todas as regras têm o mesmo peso. E a conexão, neste caso não é utilizada, mas é a conexão WAND, quer dizer que é 1 e o OR que é 2, por caso de haver mais do que uma condição. Pronto, está aqui mais uma vez a repetição das regras. E agora, vamos ver como é que funciona a ativação dos conjuntos de pertença. Portanto, neste caso, vamos considerar um valor hipotético da água da piscina como sendo 18 graus. E quais é que são os conjuntos de entrada que são ativados e respectivos graus de pertença? Ora bem, isto aqui corresponde então a 18 graus. Portanto, vocês tinham de escolher este valor aqui. Ver qual é que são os conjuntos intersetados. Os conjuntos intersetados são o conjunto de frio, em que tem um grau de pertença que é, neste caso, aqui é 0,5. E tem também o conjunto normal, que o grau de pertença é alguns daqui 0,20 e qualquer coisa. 20 e qualquer coisa. Pronto, a partir daqui, estes valores vão ser importantes para saber qual é que é o grau de pertença também das ativações da saída. Vamos usar os mesmos valores que estão aqui, para depois ver quais é que são as interseções, neste caso, os conjuntos de saída que são intersetados são o meio aberta e o bem aberta. São aqui estes dois. Não é? Portanto, temos aqui uma parte e aqui outra, que vai ser intersetada. Ora, isto vai definir a agregação da saída, estão a ver? Portanto, basicamente aqui esta parte define uma parte e esta outra, portanto, as áreas agregadas, neste caso são simples, são estas duas, não é? Que estão aqui agora a tracejar. Depois temos a agregação das áreas. É preciso saber qual é que é o valor da chamada desflusificação. Neste caso, até o MATLAB tem uma interface que permite ver, para a temperatura de 18 graus, quais é que são as regras ativadas, estão a ver, de entrada, e quais é que são as disparadas, as implicações na saída. E também qual é que é a área agregada, estão a ver. A partir daqui, é preciso calcular o valor que seria resultante desta área. Neste caso, este valor é representado também no MATLAB com esta reta vertical, não é? E este valor correspondia, neste caso, a uma percentagem de ativação de 66,4% da ativação das válvulas. Portanto, uma forma para calcular o valor do centro de gravidade seria esta que está aqui. Neste caso, poderiam calcular também
a aproximação digital no computador. Pronto, o MATLAB também permite verificar qual é que é a superfície, neste caso era de saída, neste caso entre o valor para a temperatura, entre o valor especificado e o valor final, qual é que seria a ativação da válvula, não é? Isto é a superfície que se obtinha, portanto é uma superfície não linear, como vocês estão a ver, uma das características do sistema difuso. Eu, só para terminar, vou só mostrar, vou passar aqui para o MATLAB, para vocês verem, portanto, o MATLAB tem uma série de interfaces que permitem especificar quais é que são os métodos, quais é que são o tipo de funções, não é? E que se utilizam. Também permite mudar aqui a temperatura, não, vocês podem mudar aqui visualmente a temperatura e ver quais é que são as regras disparadas em cada instante, não é? E ver também quais é que são as regras de saída e as áreas correspondentes, não é? E também permite modificar as regras, tem um editor de regras e permite também ver os gráficos da saída. Como nós tivemos da entrada, não é? E da saída, neste caso. A saída já não está aqui disponível, mas enfim. Pronto, de qualquer forma, isto permite-me, acho que com esta introdução, acho que permitiu-me mostrar um exemplo muito simples, só com uma função de entrada e de saída. Espero que tenham gostado e vou terminar o vídeo aqui. Muito obrigado pela atenção.